Fala galera, bem-vindos a mais um CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos. Novamente aqui o PH. O nosso anjo da guarda, Robertinho, continua de férias, então ali no controle da mesa, som, câmeras e afins, nosso Super Mauro. E aí, Mauro, tudo bem? Fala galera, fala Paulão, tudo bem? Bora lá? Bora! E hoje recebendo a presença de Heriberto Pozzuto. Heriberto que tem bastante história aqui no clube. E a gente vai bater um papo aí bacana, saber um pouco da sua história aí, de tudo que você trouxe para o clube aí de crescimento, que eu vejo como desenvolvimento do clube nessa época que você foi presidente, né? Seja bem-vindo. Oh, legal, Paulinho, Mauro. É uma alegria grande estar aqui, né? Poder participar com vocês desse espaço importante de comunicação e ver que o clube está preocupado com a comunicação, né? Não só de levar informação e conhecimento associados, mas de preservação de uma memória, né? Da história do clube. E acho que isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Não, obrigado. E é o que a gente fala sempre nas entrevistas que a gente, quando a gente está quase que finalizando, mas a gente sempre lembra que o importante é a gente registrar essa história, registrar as informações do clube e não a gente fazer uma lembrança, um nome de um campeonato, uma placa tal, em homenagem à pessoa pelo que ela fez pelo clube. Eu vejo que tudo bem, a família vai ficar feliz, recebeu a plaquinha, mas eu prefiro fazer uma homenagem, vamos dizer assim, uma homenagem, mas um reconhecimento ao vivo, gravando com vídeo e áudio, porque daí mais pra frente, mês que vem, 10 anos, 20 anos, sei lá, isso vai estar na história do clube, vai estar registrado. Quem quiser conhecer um pouco da história do clube é só assistir os vídeos ali que vai ter as informações e vai juntando quebra-cabeça e vai sair uma bela história do Country Clube Valinhos. Olha, se vocês querem história, eu acho que eu tenho um pouco de história para contar, não é? Até porque quando a gente chega numa certa idade, a gente tem mais a história para falar do que outra coisa, né? Então eu estou aqui à disposição para tudo que vocês quiserem. Mas é bem isso. Explorar. O Novas ainda falou isso aí na entrevista dele. Ele falou assim: o que eu vou falar do futuro? Não vou falar nada. O que eu tenho para falar é do passado. Exato. Então vamos conversar, vamos bater um papo aí sobre o Heriberto. A graça é essa daí mesmo, porque a gente consegue meio que ver um filme quando vocês contam essas histórias pra gente, né? Então, que nem você estava falando, Paulão, às vezes a gente vê uma plaquinha lá em homenagem a fulano, mas quem não viveu, quem não sabe quem é o fulano, só tem o nome dele ali, Isso aí. né? E aqui com esse registro a gente consegue viver um pedacinho da história de vocês, né? E lógico, a gente tem que trabalhar a imaginação, mas a gente tem um registro, acho que mais vivo, né? É isso Legal. aí. Por isso que eu preciso do Mauro aqui. A presença do Mauro é importante. Mas legal. Eu queria saber do Heriberto, mas assim, antes do clube, vamos puxar lá o início de Heriberto Pozzuto. Você é de Valinhos mesmo, nascido em Valinhos. Sim, sou nascido em Valinhos, pé de figo mesmo. Pé de figo mesmo. E nasci há 65 anos, né? E quando eu nasci, eu morei ali perto da Rigesa. No fim da Rigesa, em frente ao Valinhos Clube, tinha uma ruazinha com umas casas de funcionários da Rigesa, do cartonifício Valinhos, não me lembro bem de qual. E meu pai era funcionário do cartonifício e a gente morou ali um tempo. E ali eu lembro, a lembrança que eu tenho ali é uma casa com assoalho de madeira e tal. Depois a gente foi para a Rua Itália, né? Que durante muito eu cresci ali na infância e adolescência na Rua Itália, ali no centro da cidade. E de manhã eu estudava na escolinha do SESI e de tarde na do Dom Bosco. Eu tinha 2 períodos. 2 períodos? De aula, né? Não sei, minha mãe lá conseguiu, porque ela, né, fomos 6 filhos, né? Então ela tinha que se livrar da gente pelo período. Então foi isso, eu ficava com a dona Orieta Francisquini no Dom Bosco e a dona ali do Barroso, agora esqueci o nome dela, no SESI, no 102.
Você já viu que tem as lembranças são boas, mano. Eu não lembro que eu jantei ontem, cara, mas você viu que vem frescos os nomes, né? Nome e sobrenome. Então, bacana. E aí depois tem o desenvolvimento do Heriberto aí, de pequeno até a fase, vamos falar assim, adolescente e tal. Praticando esporte ou não? Eu não cheguei a ver você praticando esporte aqui no clube. Você chegou a jogar bola, fazer alguma coisa, não? Tem coisa importante que você não sabe aqui no clube. Ah, é? Né? Opa! A gente tinha os funcionários aqui, que eu fui funcionário do clube, depois a gente pode até falar sobre isso Vamos falar disso aí. A gente tinha um time que era constituído, todos eram palmeirenses. Todos. Um time de futebol de salão de funcionários. E como a gente era do clube, que na época se falava mais que era Ponte Preta do que Country Club. Né? Até o pessoal que vinha para o carnaval falava, onde você vai passar o carnaval? Eu vou lá na Ponte. Né? Onde você vai domingo? Eu vou lá na Ponte. Não era no Country Club, era na Ponte. Uhum. Então, como para respeitar a Ponte, e como nós éramos todos palmeirenses, o nome do time foi Ponte Verde. Pô, eu não sabia. E a gente fazia jogos aí, às vezes com alguns associados, ou trazia a gente de fora, que a gente jogava na segunda-feira, que era quando o clube não abria, né? Uhum. Mas é uma história legal. Então chegou a praticar esporte, então. Sim, sim. Ah, sim. Mas esse time chegou a participar de algum campeonatinho amador ou era só era uma brincadeira interna? Brincadeira mesmo. Ah, tá. Ele tinha camisa, tudo, ele tinha uniforme, né? Verde, devidamente verde, né? Uhum. E chamava Ponte Verde. O Índio, né? Que foi um grande futebolista, infelizmente já faleceu. Sim. Ele jogava no time, o Enio, o Hermínio, o Vitor Cavalieri, que era o goleiro, né? Que também é um grande goleiro da cidade. E chegamos a brincar. Ah, legal. E você tava onde lá na quadra? Tava fazendo gol ou tava na retranca? Eu fazia um pouco de tudo, viu? Ou de nada, né? Vamos aí como queiram os torcedores. Bacana. Então, porque esse registro do Heriberto eu não sei, eu não sabia se ele tinha praticado, se ele tinha jogado alguma coisa, praticado esporte e tal, porque eu vejo ele passei algumas vergonhas também. Depois, quando já era da diretoria e tal, tinha um campeonato interno de futebol de salão aqui, eu me inscrevi lá no time dos mais velhos e tal. Experientes. De experientes. E como era uma partida importante, eu lembro que o pessoal falou, finge aí que você se machucou aí, sai fora para substituir que nós precisamos ganhar o jogo. Aí foi. Porque o campeonato, o associado, tem direito a jogar determinados tantos minutos. E aí fizeram essa proposta, você então finge que machucou para então outra. Essência de proposta, né? Mas é um ímpeto ali da vontade de ganhar, aconteceu isso. Já passei por isso também. Finge que machucou e sai para então o próximo. Isso. Mas legal. Mas voltando um pouquinho, eu queria saber da sua formação. Porque você é formado em, eu sei que é advocacia e contabilidade também, é isso? Sim, eu sou formado em Direito na PUC e me formei também em técnico contábil, né? que eu tenho um escritório de contabilidade, assessoria e tal, e fiz esses 2 cursos. E antes eu fiz o Senai, né? Foi em 1971, eu tinha 14 anos, eu fiz o Senai pela Clark. Eu fiz o curso de mecânico de automóvel. Mecânico de automóvel? Eu achei que era torneiro mecânico, né? Mecânico de automóvel. Mecânico de automóvel, que era a classe mais baixa lá do Senai, era os marceneiros e os mecânicos de automóvel. E eu fiz o mecânico de automóvel para a seção da Michigan, que fazia os tratores, né? Na Clark, né? Aqueles tratores Michigan, pá, escavogadeira. E foi lá no Senai que eu comecei a ter esse espírito de participação, até de comunidade, de eventos, da política em si. É isso que eu queria chegar ainda. Foi lá que nós formamos, porque na época não podia falar Grêmio, era Centro Cívico, que em 1970 a gente vivia na época ainda da ditadura. Né? E Grêmio tinha uma conotação assim subversiva, né, para os militares. Então a gente tinha o Centro Cívico e
nós participamos de uma eleição lá, teve 2 chapas. Uma chapa chamava Kennedy, olha só, que era da elite do Senai, os eletricistas, os ferramenteiros, né? O mecânico geral. E a nossa chapa chamava União. E eu comecei assim a ser mais ou menos o porta-voz da chapa. E como eu era mecânico de automóvel, durante o período que a gente estava lá, eu usava macacão. E às vezes até cheio de graxa mesmo. Certo. E na campanha eu ia de sala, nas salas de aula, assim, e coube a mim fazer o papel de representar a chapa. E nós ganhamos por 1 voto. Um voto. 1 voto. Teve até apuração, teve que repetir a apuração e se confirmou, nós ganhamos por 1 voto. E foi ali que começou, no Senai. Eu lembro que tinha, ali no Senai, no Roberto Mangi, que fica na Avenida Saudade, lá em Campinas, né? Tá, sei. Depois mudou lá pro lado Perto ali no trem lá, onde acho que até hoje ou não? ali no Mário Gatti, a Receita Federal, né? Aham. Mudou para lá. E eu me lembro de uma coisa legal que tinha na entrada da escola, você entrava na portaria e a escadaria se dividia em 2 alas, assim, né? E uma era só para os professores e outra para os alunos. Então, é evidente que a escadaria dos professores era vazia, subia um professor, 2 professores. E os alunos tudo entupidos para subir numa escada. Então, um ato revolucionário era a gente subir pela escada do professor, que era proibido. Então, era muito gostoso você romper aquela proibição e subir ou descer, né, pela escada dos professores. Isso, lembrando que era na época da ditadura no Brasil. Negócio rígido ali, seguindo regras e tal. Cara, que bacana, não sabia não dessa parte do Senai. Isso foi em 71 e 73. E foi lá que eu comecei. Foi uma coisa interessante que aconteceu, que eu tive essa função no centro cívico, né, da escola. E me formei no ano seguinte, depois de eu já ter me formado e saído da escola, que era o assistente social lá, ele me convidou para ir ser paraninfo da turma seguinte. Poxa. Quer dizer, eu era um ex-aluno de 1 ano atrás só e eu fui convidado para ser o paraninfo por causa dessa atividade e tal. Foi legal. Oh, que bacana. E foi aí que você começou a ingressar na parte política? Foi aí que ele te atraiu, vamos dizer assim? Foi. Aí, saindo do Senai, eu voltei para o Ciro, né, no Colégio Ciro de Barros. Aí nós fizemos também, eu fui eleito presidente do Centro Cívico, ainda era Centro Cívico no Ciro de Barros, né? E na época, o diretor do Ciro de Barros era o Mário Pires. E o Mário Pires, ele escreveu aquele livro sobre Valinhos, O Pomo da Riqueza, né, que falava sobre a cultura do figo. Ele era membro da Academia de Letras de Campinas e era tido como um defensor do movimento na época da ditadura, né? E nós começamos lá também a fazer alguma coisa com esse espírito, não tanto de consciência revolucionária, ou de saber o que estava acontecendo de fato na política na época, né? Mas até pelo o ímpeto de juventude mesmo, né? De você começar a perceber que tem coisas que não precisavam ser daquele jeito, que podiam mudar, né? E lá no Ciro, eu lembro que uma vez nós fomos organizar uma festa junina lá no Ciro, no prédio novo, lá na Carlos Gomes, na Vera Cruz, né? Uhum. E o Mário Pires, o diretor, falou: tudo bem, vocês podem fazer a festa, mas não pode ter bebida alcoólica. Festa junina sem bebida alcoólica, né? Como faz um vinho quente, então? Como fazer? Eu só sei que nós fizemos a festa e no dia seguinte após a festa, né, na semana seguinte, e aquelas montanhas de lata de cerveja. Nossa. E garrafa de gin e rum, um monte de coisa. E eles nos chamaram na diretoria e tal. Foi um ato revolucionário também lá no Ciro de Barros Rezende.
Ah, que legal, cara. E aí, diante dessa atividade, né, no Ciro de Barros Rezende, né, como eu era presidente do Centro Cívico, eu tinha lá uns 18, 19 anos. Não sei se eu posso ir. Manda ver. Claro, vai na sequência. Vai lembrando, vai falando, vai tranquilo. O prefeito, então, da cidade, que era o Arildo, que depois veio a ser presidente do clube, ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu tinha 19 anos. E o candidato a prefeito dele na época era o Luiz Bisotto, né, que na eleição de 76 acabou sendo eleito prefeito. E fui candidato a vereador com 19 anos e eu me lembro que na época saiu uma reportagem no Jornal do Estado de São Paulo que eu era o candidato a vereador mais jovem do Brasil. Caramba. Com 19 anos de idade. Agora, pasmem que eu fui candidato pela Arena, né, porque naquela época era Arena e MDB. E o Luiz Bisotto era candidato da Arena aqui em Valença. Eu tive 488 votos em 1986 e fui primeiro suplente naquela ocasião. E eu falei que era da Arena, você nem espantou, né? Não, é porque eu ainda tenho muita dúvida dessa questão de Arena. A Arena era o partido que apoiava justamente o regime militar. O regime, né? Mas não, era uma eleição municipal e eu também não tinha muita consciência do que era. A gente foi aprendendo depois, né? E até hoje, às vezes, eu até escondo um pouco que eu fui candidato a vereador da Arena, porque era uma opção ali naquele momento. O MDB era a oposição autorizada e a Arena era o partido que defendia o regime militar. Que bom que vocês explicaram, porque eu estava boiando aqui. Não, eu sei, mas muito superficial, eu não sei aprofundado do que era e tal. E aí, por isso tinha aquela... Então, me tira uma dúvida, eu sempre escutei a expressão, que era gravatinha... Como que é? Isso aí é antes. Isso aí é antes até? É antes. Gravatinha e Paragata era antes. Quando Valinhos passou a ser município, né, 1953, por aí, tinha o Jerônimo de um lado e o Beppe Espadácia de outro. Certo. Que era o Jerônimo, eram os Paragatas, que era identificado com a população mais simples, né, mais humilde, em termos, né, tinha essa conotação. E o Beppe Espadácia, o José Espadácia, eram os Gravatinhas, que era das famílias mais das elites e tal. O Jerônimo era Alves Correia, o Beppe era José Espadácia, né? Entendi. Então, era os Gravatinhas e os Paragatas. Né? Tá vendo? Aprendi mais uma. Viu? Foram períodos de guerra mesmo. Era pegado, né? Chegou até cavalaria da polícia para apaziguar a briga. O pessoal jogava rojão na casa dos adversários. Era uma coisa brava mesmo. Né? Mas isso é bem lá atrás. Bem atrás, então E o José Espadácia foi prefeito de Valinhos quando foi fundado o clube. Como foi fundado o clube. Ele inclusive está no histórico aí como fundador. Ele foi o fundador do clube. Foi um dos fundadores do clube, foi em função dele ser o prefeito da cidade. Eu vi que tem nome na placa, até tem um livro que ele escreveu que ele fala um pouco da história do clube e tal. Ele gostava muito de contar a história dele, né? Ele fala também da Santa, foi fundador da Santa Casa também, ele fala mais dele do que da Santa Casa. Ele fala mais dele do que do clube. Mas é uma figura importante na história da cidade e do clube também, sem dúvida. Tá? Aconteceu uma coisa interessante, uma vez eu fui fazer um curso de oratória em Campinas, e na primeira aula inaugural, quem estava lá? O Beppe Espadácia. E parece que ele se transformou no professor da oratória. Ele usou o tempo todo da aula inaugural para contar a história dele, para falar. É uma figura. Quando nós inauguramos aqui no clube a carteirinha de sócio, porque, né, a carteirinha... Aquela azulzinha? Ou não? Porque sempre teve carteirinha, não, mas essa feita com foto aí. Tá, impressa de cartão mesmo. De cartão. Ele foi a primeira carteirinha foi dele. Nós fizemos até uma solenidade de inauguração
compramos o primeiro computador, né, na época. Vamos chegar nisso aí. Né, e ele foi a carteirinha número 1. Carteirinha número 1. Espadassi. Vai formar uma história para ele. Foi mais uma história. Oh, legal. Mas voltando lá então, 19 anos, vereador suplente, mas você chegou a assumir ou não? Não. Isso foi em 76. Aí, como eu estava na faculdade, aí começou o movimento estudantil no Brasil, né, de ficar mais esperto sobre o que estava acontecendo. Aí eu participava de reuniões com a juventude, tal, na minha época, e a gente começou a descobrir outras alternativas e começou a reforma partidária, né? E na época de 1978, por aí, a gente tinha um grupo de estudos em Vinhedo, que chamava o SED, né? Que eram estudantes da Unicamp, da PUC. Tá? Eu lembro que eu estudava à noite, eu saía da PUC de Campinas e na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tinha uma reunião para estudar os partidos que estavam surgindo e tal. E nós fizemos a opção pelo PT, que estava, na época, sendo construído pelos movimentos dos trabalhadores, movimentos sociais da igreja, né? Os sindicalistas e tal. E foi aí que nós fundamos, sou o fundador do PT em Valinhos, em Vinhedo também. E aí, em 82, eu fui o candidato a prefeito. Eu tinha 25 anos. Depois ainda estava saindo da ditadura. Os prefeitos eleitos em 82, que foi em Valinhos, foi o Vitório, teve o mandato prorrogado de 4 anos, chegou lá no fim, eles esticaram por mais 2 anos. E o prefeito e os vereadores tiveram mandato prorrogado. E aí, em 88, eu fui candidato a vereador pelo PT, eu fui o segundo mais votado da cidade. O primeiro foi o Rui Meirelles, eu fui o segundo, e é importante, foi uma eleição para fazer a constituinte municipal. Foi uma eleição diferente de vereador, porque tinha a função de fazer a lei orgânica do município, que foi a constituinte municipal, e que eu tive uma participação que muito me honra de ter participado naquela época. Mas eu era o vereador, assim, meio isolado, porque eu era um partido completamente separado do que tinha na cidade, era o grupo do MDB e o grupo do PDS, e eu ali no meio como vereador do PT, né? Tinha 30 anos, mais ou menos. Então, eu ficava numa posição meio isolada, mas mesmo assim tive uma atuação, eu consegui fazer parte da mesa diretora da Câmara, né? Fui o segundo secretário e fui o vereador que mais apresentou emendas na lei orgânica. Aquela época a gente vivia um espírito de participação, né, da Constituinte de 1988, era a Constituição Cidadã, se falava muito de participação política, redemocratização. E então, se você for pegar a Lei Orgânica de Valinhos hoje, você vai ver lá uma dezena de conselhos populares, né? Conselho do Transporte, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do Esporte, Conselho da Cultura, Conselho da Agricultura, do Turismo, tudo foi graças à nossa participação e refletia esse momento histórico que o Brasil vivia na época. E depois, mais à frente, você vai ver que isso também teve influência aqui na história do clube, né? Em 88. Não, muito bacana. E aí, Mauro, tá aprendendo também ou não? Tô quietinho aqui, só absorvendo. Não, muito bacana. E aí, como foi a sua vinda para o Country Club? Como você chegou a conhecer o clube? Como foi te apresentado? E o início de participação aqui na história do Country? Já estava em 88, eu não tenho que dar uns passos para voltar uns passos para trás. Não tem problema, vamos embora. Foi o seguinte, depois de eu ter sido candidato a vereador em 76, a convite do Arildo, né? E o Arildo elegeu o Bisotto, e aí ele, evidentemente, que na eleição seguinte ele queria voltar, ele estava montando um esquema para já preparar a candidatura dele a prefeito novamente, né? Que
que era para 82 e ia ter eleição municipal. Então, como eu tinha sido candidato com eles em 76, ele me convidou, porque ele falou, não, eu vou ter duas frentes importantes para a minha campanha para prefeito, que era o Sindicato Rural e o Country Certo. Club. O Arildo não era nem sócio do clube. Ah, não? Não era sócio. Mas, na época, como ele era prefeito anteriormente, a direção do clube, e isso tem fotos aqui no clube que registram isso, embora a foto não revele, a foto está ali estática, ela não revela o que significou. Tem foto de uma reunião da direção do clube com o prefeito, no gabinete do prefeito, que foi onde foi negociado o asfaltamento da Benedito Ferraz aqui, né? Ah, tá, o acesso. Acesso, porque ela não era asfaltado. Aham. Era um barro só, né? O que as combis dos sócios de Campinas vinham lotados no domingo, quando chovia, encalhavam ali no barro e tal. Então, eles negociaram isso, o asfalto, e em troca do prefeito ter feito o asfalto aqui, deram um título de clube para ele e a presidência do clube em 78. Então, nessa parte de 78, a presidência do clube não foi uma eleição, Não, então? foi Foi eleição feita pelo conselho, mas... tá, era feita pelo conselho, conselho. não associado que não votava em associado, si. isso. Aí eles negociaram, acertaram tudo e o Arildo assumiu a presidência e me convidou para coordenar a campanha de venda de títulos. Porque naquela época a maioria dos sócios do clube era de Campinas. Sim. Era 70% de Campinas, 30% de Valinhos e Vinhedo. Com a vinda, e aí teve a importância da participação do Arildo como presidente, ele reverteu isso, né? A secretaria do clube era em Campinas, ali na esquina da Conceição com Francisco Glicério, no edifício Dom Nery, lá no 7º andar, se não me engano, era a secretaria do clube lá. Então, se você tinha... Se atrasasse, você tinha que qualquer fazer carteirinhas, tinha que ir lá. Tinha que ir para lá. Para atrasar a mensalidade, você tinha que ir lá. Ou outras coisas, tinha tudo que ir lá. E aí ele trouxe para cá, em 78, e me convidou para coordenar a campanha de venda de títulos. Foram vendidos 1.000 títulos. Teve uma campanha até na televisão, na Globo. Poxa, não sabia. Una-se a nós, né? Foi bacana. E eu foi aqui onde é a secretaria, instalamos uma mesa ali, tudo, como você falou, tudo adaptado, né? Sim. A máquina de escrever eu trouxe da minha casa, que era uma Olivetti verdinha. Eu não tinha nem máquina de escrever aqui, trouxe a minha. Por quê? Porque a gente tinha que começar a venda de títulos. E para vocês terem uma ideia, você que fica operando máquina aí, como o título era feito em 12 parcelas, o pagamento, quem comprava o título assinava 12 promissórias. Com a minha maquininha verde, eu datilografei 12 promissórias por 1.000 títulos, quanto dá? 12 mil. 12.000 notas promissórias. Meu Deus. Né? E foi que aí sim os sócios de Valinhos, né, tomaram conta do Country Club e assumiram. Então aí inverteu. Aí era 70% de Valinhos e 30% das outras cidades da região, principalmente de Campinas. E foi legal. Caramba. Por isso que eu falo que a gente tem que deixar isso registrado. É muita história, cara. É muita coisa que a gente não... Algumas coisas eu vejo por foto. E aí eu vou descobrindo, vou pegando as lembranças. Mas muita coisa, se a gente não gravar, vai ficar perdido. E temos aí uma boa história já, por enquanto, já de Country Club aí já. E aí foi que começou o pessoal, como eu já tinha um engajamento político, tanto no movimento estudantil, como aí começou partidário e tal, e começaram a me cobrar, como era que, como eu tive contato direto com essas pessoas de Valinhos que compraram o título aqui, né? Porque eu fazia a venda do título e também teve um período que eu fazia a cobrança da mensalidade.
Eu ia na casa das pessoas receber É mesmo? a prestação, né? Então eu conheci todo mundo, né? Todos os sócios novos. Aí começaram a me cobrar, o que está acontecendo lá no clube? Né? Tem umas coisas lá que não estão muito certas, né? E me cobrar. Eu não consegui ficar... não consegui ficar mudo, né? E calado diante do que estava acontecendo. E aí foi que, quando o Arildo foi candidato a prefeito em 82, o esquema dele era voltar à prefeitura, eu fui candidato a prefeito também, e funcionário do clube. Ele o presidente e eu funcionário do clube. Ele candidato a prefeito e eu E você também. candidato a prefeito. E eu ia semanalmente lá, como eu tratava da parte da tesouraria, eu ia semanalmente lá no escritório dele na Tivoli para pegar a assinatura dele. E chegou nas vésperas da eleição, ele sentado na minha frente, eu aqui, aquela mesa até pulava, né, do debate que nós fizemos entre nós dois. Os funcionários lá da Tivoli ficaram todos espantados. Mas eu questionava ele, o que está acontecendo lá no clube não pode acontecer, está errado. Isso um dia ainda eu vou revelar com mais detalhes o que de fato acontecia aqui. E culminou, é claro, ele não ganhou a eleição, eu também não. Quem foi eleito foi o Vitório, com 300 votos de diferença. E eu tenho certeza que ele perdeu a eleição, o Arildo perdeu por 300 votos, pelos erros que ele cometeu aqui no clube. Né? Entendi. 300 votos não é nada, né? Sim. E é evidente que passou a eleição, ele me mandou embora, me demitiu e tal. É, eu tinha casado em novembro, em maio, ele me mandou embora, eu fiquei desempregado, numa época difícil também e tal. E eu passei por uma dessas também. aí eu falei quando me demitiram, eu falei, não se preocupe que eu vou voltar. Né? Eu vou voltar. Alguns meses depois, teve eleição para conselheiro, aqui no clube. E aquele movimento, nós fundamos a chapa O Sócio é Quem Manda. Isso foi em 83. Um ano depois da eleição. Uhum. O Sócio é Quem Manda. E a coisa que estava fervendo, né, de vontade de mudança. Né? Um pessoal jovem que queria assumir o clube, transformar, não estava certo o que estava acontecendo. E eu lembro que a chapa foi constituída ali na lanchonete. Não sei se você lembra como era a lanchonete antes. Era um barracão de zinco. Sim, era um barracãozinho de comprido ali. De comprido, com telha de zinco. Telha de zinco. Né? Num domingo a gente esticou uma mesa lá e foram... Olha, pessoal, nós vamos... Todo mundo bebendo cerveja e conversando. Olha, nós vamos formar uma chapa, porque vai ter eleição para o conselho. E nós fundamos ali e foram indicados quem iam ser os candidatos ao conselho, porque na época era por chapa. Hoje o conselheiro se candidata individualmente. Individual. Naquela época era por chapa, e nós escrevemos uma chapa e demos o nome da chapa de O Sócio é Quem Manda. E quando nós registramos a chapa com o nome de Sócio é Quem Manda, os dirigentes da época não escreveram como Sócio é Quem Manda. Eles falaram que uma era chapa azul, outra era chapa branca. Aí você vê como é que era a coisa. Paulo e Mauro, a eleição ocorreu num domingo de chuva, que era uma época que não tinha, assim, atividades no clube. O pessoal vinha porque gostava de vir no clube e tal. Né? Nós tínhamos fila para votação. Foi, acho que uma das eleições aqui que mais teve comparecimento de gente para votar, e nós ganhamos na proporção de 3-1. Então, nós elegemos 10 conselheiros e o conselho era formado por 40 membros. Claro, comemoramos a vitória. 15 dias depois, eu encontrei um conselheiro no clube, do clube no Bradesco, na agência. Ele falou assim, Liberto, vocês ganharam, mas não vão levar. Eu falei, caramba, que isso? Como assim? Deu aquela risadinha, né? Foi o Gregório ainda. O Gregório que tem uma empresa de limpeza de prédios, estava prestando serviço para condomínio. Antônio Gregório.
Aí nós soubemos o quê? Que a direção antiga do clube, capitaneada pelo Gilberto Jacobussi, que era presidente do conselho, um dos fundadores do clube, eles mudaram o estatuto do clube, convocaram uma reunião extraordinária na Surdina, mudaram o estatuto do clube, de 40 conselheiros que tinha, eles dobraram para 80. Caramba. E 40 foram nomeados biônicos, que significa o quê? Que não foram eleitos. Foram nomeados, ganharam o título de o conselheiro. título de conselheiro benemérito ainda, que era para sempre. Caramba. Então, se a gente 10 em 40 já era pouco, imagina 10 em 80. Né? Quer dizer, praticamente anulou a nossa capacidade de fazer uma transformação ali imediata. Isso foi em 83. A gente até tentou recorrer, fomos atrás de advogado. Eu lembro que o Edgar Giampaoli, que era um dos que foram eleitos também, nós fomos visitar um advogado da Unicamp, que era especialista na área esportiva, para tentar ver se era possível, mas não foi possível. O clube tinha autonomia para decidir, né, a sua legislação. Então, a gente se aquietou. E como veio, aí teve a eleição para presidente, o Ari Perina foi eleito presidente. O Ari Perina foi eleito presidente e, como ele não era bobo nem nada, ele percebeu que aquele movimento dos jovens aqui no clube, que tinha participado dessa eleição, não ia parar aí, né? Ia continuar. Ele convidou a mim e o Moisés para fazer parte da diretoria dele. Claro, sob protesto dos antigos dirigentes que o elegeram presidente. Sim. Mas ele bancou a nossa participação na diretoria. Eu fui primeiro secretário, o Moisés foi da comissão de obras, né, que não era um cargo da diretoria, mas tinha a função de diretor. Até aquela área dos quiosques lá foi o Moisés e o Alves que coordenaram a construção. E eu fui para a primeira secretaria. Aí desmontou um pouco aquela resistência que o pessoal da direção antiga tinha com aquele bando de jovens lá, que eles falavam que a gente era maconheiro, que a gente ia destruir o clube. Então, é uma preocupação exagerada, que não tinha sentido, né? E foi assim. Aí, quando o Ari se reelegeu, ele me nomeou diretor social. Aí foi uma festa, né? Porque eu fui diretor social na época que o carnaval era uma coisa extraordinária aqui, né? Nós temos registro de que o carnaval chegou a ter dentro do salão 4.000 pessoas. A gente mal podia se mexer dentro do salão, né? E 3 anos depois era inevitável que a gente assumisse a direção do clube. E eu lembro numa reunião, o Porto seria o próximo candidato a presidente. E eu respeitei essa condição do Porto. Então eu olhei no olho dele e falei: Porto, você vai ser candidato a presidente? Ele falou: não. Eu falei: então eu sou. Então eu só vou te cortar um pouquinho. O dele entra hoje na online. Legal. E ele fala disso. Ele fala que você procurou ele, perguntou se ele ia sair candidato, ele falou que não, por causa das viagens que ele fazia de vendas e tal. Então ele falou assim: eu tenho muito orgulho de ter conversado isso com o Heriberto. Pois é, então você vê que eu nem sabia que ele falou isso e você está confirmando que de fato aconteceu. Aí nós assumimos. E também a gente estava com a bola toda, porque eu tinha sido eleito vereador e o Moisés também tinha sido eleito vereador, né? Aliás, entre os três, os dois, a gente era os dois, estava entre os 3 mais votados. Foi o Rui Meirelles, primeiro eu, o segundo, e o Moisés, o terceiro mais votado na cidade naquela eleição. Então, não tinha como. Nós assumimos a presidência do clube, e numa eleição que era feita pelos conselheiros, não era ainda pelos sócios, e assumimos para fazer aquilo que a gente tinha vontade de fazer, transformar o clube numa coisa mais moderna, mais desenvolvida,
que eu acho que conseguimos fazer. Ah, com certeza. Foi assim que aconteceu. Isso a gente está falando do primeiro mandato. Do primeiro Mas mandato. foram 2 mandatos seguidos, é isso? Foi. Foram Não, 2 seguidos. Foi 2 mandatos, eu fui eleito, depois reeleito, aí o Moisés assumiu a presidência. Isso tudo ainda em eleição pelo Conselho. Quando que mudou? Aí vamos chegar lá. Vamos lá. Eu até tenho aqui, trouxe umas revistas que tem um registro histórico disso. Né? Deixa eu só procurar aqui onde... Você vê, como a gente tem a política na veia, e a boa política, é verdade, é preciso que se fale nisso, né? Porque hoje em dia você fala em política, já fica todo mundo meio torce o nariz, né? Então, nós iniciamos uma campanha, em 2002, Paulo, o Código Civil, que está vigente hoje, o Brasil mudou a lei do Código Civil. E o Código Civil é o que regula as associações. E lá foi estabelecido que quem deveria eleger os dirigentes das associações seria o sócio. Tinha que ser eleição direta. E foi aprovado pelo Congresso. Mas você imagina grandes clubes, que na época tinha o Pinheiros, por exemplo, em São Paulo, tinha 100 mil associados. Como é que você ia conseguir eleger, mudar o estatuto com a movimentação de tanta gente? Então, durou pouco isso e houve um movimento para mudar isso, para dizer que os clubes que quiserem que seja eleição direta, fazem, os que não quiserem, pode permanecer como eleição direta pelo Conselho. Nós aqui começamos uma campanha que eu quero votar para presidente, até aqui na revista aqui, essa aqui é de 2001. Não, acho que isso é um pouquinho depois, que já tem a imagem do João do Monte. Acho que isso é do 2004, alguma coisa assim. Vocês conseguem ler aqui? 2004. Isso, 2004. Nós começamos uma campanha para mudar o estatuto, para garantir no estatuto que a eleição fosse direta. Está aqui, ó. Eu quero votar para presidente e tal. Então, tá vendo? Você faz parte dessa, não só eu faço parte da história, você também. Mas para isso a gente tinha que mudar o estatuto e precisava de uma assembleia para garantir isso. Né? E nós fizemos uma mobilização também, e também foi uma assembleia muito movimentada, com mais de 600 sócios participantes, que garantiu a eleição para o voto direto para presidente. E o clube aqui foi um dos poucos clubes da região que optaram por essa eleição direta, pelo menos na época. Agora não sei como está hoje. Né? Os outros clubes optaram para... é mais fácil ficar no conselho mesmo. Não, aqui até hoje ainda quem vota é o sócio, associado. Né? E eu, antes disso, então, nessa ocasião, eu já tinha sido votado para o terceiro mandato meu, né? Sim, 2002 a 2004. Foi isso, né? Foi. Aí, era o meu terceiro mandato, nós fizemos uma campanha para o sócio votar, e na eleição que teve, eu não fui eleito, não fui reeleito. Foi o Moisés, disputou numa outra chapa. Ele tinha acabado de ser eleito vice-prefeito da cidade. Sim. Né? Então, com aquele movimento todo, é evidente que eles ganharam, mas isso também faz parte da história, né, do clube. E ele podia assumir a vice-prefeitura lá e aqui também? Podia. Não tinha nenhum problema ele em ter as duas coisas? Não tinha, naquela época não tinha. Depois então, houve alguma tentativa de restrição, mas só ficou... o dirigente do clube que fosse disputar uma eleição, ele se afastava no período da eleição, e depois voltava normalmente, não teve problema. Né? Foi assim que aconteceu. Então, essa fase política do clube, né? Desculpe quem não gosta de política, mas a política está na vida da gente em todos os sentidos, na casa da gente, no trabalho, na escola e no clube também. Sim. Né? E a política, quando ela é bem feita, ela tem bons resultados. E o clube
se transformou numa potência em função dessa luta política que um grupo de jovens fez, né? Eu fui eleito presidente aqui, eu tinha 32 anos. Né? E nós assumimos para transformar o clube. Nos primeiros meses aqui, a gente fez o piso no ginásio, depois a gente fez o toboágua, né? E depois reformamos o ginásio, a implantação da academia, a reforma da lanchonete. E, a partir dali, todos os presidentes que vieram fizeram grandes realizações. Hoje, em função da pandemia, essas dificuldades todas, deu uma parada na realização de obras. Mas, de lá para cá, praticamente todos os anos, o clube tinha uma construção nova, uma ampliação, uma reforma, né? E não parava de crescer. E algumas medidas corajosas que a gente tomou também. Não sei se vocês sabem, o Estatuto do Clube prevê que o atraso na mensalidade, depois na virada do mês, tem uma multa de 50%. Sim. Né? Isso tem gente que arrepia quando vê isso. Como uma multa de 50%? Pois é, porque teve uma época que chegava no inverno, que as pessoas não vinham no clube, ninguém pagava. A arrecadação do clube caía 40%, 50%. Depois passava a multa, pagava 10%. Né? Nossa, não pode ser assim. O clube tem energia elétrica, tem salário de funcionário, não pode cair a arrecadação. Então, foi que a gente implantou uma multa de 50% e aí manteve a arrecadação nos moldes. Né? Teve um congresso de clubes em Brasília, com milhares de clubes do Brasil inteiro, e nós somos escolhidos para apresentar essa proposta lá, para defender, explicar como. Eles perguntaram, mas como vocês conseguiram fazer uma multa de 50%? Então, nós conseguimos, necessária, importante. Alguns sócios entraram na justiça, mas não tiveram sucesso, porque é uma questão interna, é uma política interna, foi decidido, e eu acho que é uma das coisas que garantiu a estabilidade do clube, né? Em manter a sua arrecadação, que é fundamental para que o clube mantenha a sua manutenção e o seu desenvolvimento. Aprendi mais um porquê dos 50%, e você também que questiona, agora você vai entender o porquê que existe essa multa de 50% aí na virada. Isso. Mas a ideia é ótima. Deu para entender agora o porquê que existe disso. Muita gente fala, tem os casos de que vai na justiça, vou no PROCON, vou não sei o quê, e a resposta é sempre as mesmas. Bom, é um regimento interno e é o que é para ser seguido. Isso. Mas agora eu entendi o porquê. Foi isso. Entendi o porquê. Não, muito bom. E aí, voltando nessa passagem de 2002 a 2004, aí, só para deixar registrado, hoje eu sou funcionário do clube, mas em 2003, eu fiz a entrevista com o Heriberto. Foi na salinha ali da secretaria ali. Eu mandei um currículo, eu estava procurando emprego, mandei um currículo, uma porrada de e-mail com o currículo, eu não sei como, eu acho que o e-mail chegou até você, no seu escritório, e do escritório trouxeram para o clube. E aí me chamaram. Aí eu vim fazer a entrevista, aí estava você, o Nelsinho, e acho que o Argimiro também lá ainda. E aí você falou assim, por isso que eu falei que eu ia te contar, você falou assim, sabe mexer com a internet? Eu falei, sei, mas o que eu sabia era entrar e navegar, não sabia mexer assim, criar site e tal. Ele falou, não, porque a gente está com um projeto, tanto é que está aqui, que é uma parceria com a IPTV, então eles vão desenvolver o site do clube e aí vamos precisar de alguém para atualizar as informações e tal. Você tem interesse? Eu falei, tenho, com certeza. Eu falei, mas de internet eu não sabia nada. Eu aprendi na raça ali com a necessidade do clube. E aí, falou, não, então um dia eu vim, acho que foi até num evento que estava tendo dos 50 anos, alguma coisa assim, eu não lembro, que era um evento grande que estava tendo no ginásio, o Rogério era o diretor social, aí falou, não, conversa com o Rogério lá, vem aí, sei lá, com uma ideia e tal. E aí ficou marcado de um dia, eu dei lá na IPTV, pro pessoal da IPTV me mostrar como que era o site, como funcionava, para me atualizar e tal.
Aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha um cara sentado no cantinho lá, e ele falou, né, é ele que vai te mostrar. Eu falei, tá bom. Pô, ele falou, puxa a cadeira. Cheguei lá, o cara sentado com fone de ouvido. Falei, pô, o cara trabalha com fone de ouvido, legal, né? Sentei lá e não falou um A. Eu só vi ele mexendo na tela. Clica aqui, abre aqui, tal, tal, tal. Falou, você entendeu? Falei, não entendeu o quê? Não, você vai mexer aqui, ó. Esse aqui é o site do clube, essa é a tela principal, esse aqui e tal. Falei, tá, beleza. Aí ele me falou o programa que ele usava, e aí foi na raça. Instalei o programa aqui e comecei. E aí a gente lançou esse site. Foi um evento que foi lá no salão de festa, lá na parte de baixo lá. Colocamos os computadores, o pessoal acessou e tal. E aí foi aí que eu comecei a deslanchar na parte de comunicação aqui dentro do clube e na minha vida. Eu me lembro disso, né? É claro que você fazer uma parceria com a IPTV dava um status, né? Poxa vida. Era uma coisa importante, mas não entendia muito bem por que tinha que ter uma parceria para a gente ter um site e uma parceria com a IPTV, mas teve esse evento aí, foi legal. Mas não durou muito tempo também essa Não, acho que parceria, né? foi um ano. Na verdade, eu acho que eles queriam era o conteúdo, né? Eles estavam desenvolvendo o site deles e queriam movimentação lá e queriam jogar o conteúdo do clube no site deles. Sim. Para ter uma movimentação, o acesso e tal. Acho que foi por isso. Nós topamos, né? Lógico. Não, vamos embora. E aí... Eu sempre acreditei na importância da comunicação. Você vê aqui essas revistas todas, né? Que tinha um período... Hoje não tem mais sentido ter revista e também o custo não é nada convidativo. Mas eu acho que a comunicação é fundamental, né? E isso aqui que vocês fazem hoje é uma demonstração disso e espero que isso se amplie, né? De forma mais incisiva, né? Não sei se já hoje tem transmissão direta e ao vivo dos eventos do clube, dos campeonatos e tal. Eu acho que a comunicação não tem volta, né? Você vai ter que se aperfeiçoando e aprimorando e ampliando cada vez mais, e eu acho isso muito importante. Eu gostei de ver essa revista aqui, porque eu vi várias capas que eu fiz as fotos. Essa. A maioria aqui. Foi uma das atividades que eu fiz aqui com a implementação do site, foi fazer a parte das fotos de social e esportiva para a gente alimentar o site e também a revista. Falando da IPTV, nós temos aqui a revista que quando foi na inauguração da Praça João do Monte, né? Aquela escultura que tem ali do João do Monte, que é as caras, né? Quando a gente decidiu que ia fazer um chafariz ali, a gente queria um monumento ali, nós procuramos a família de João do Monte e essa escultura, caras, estava já doada para a IPTV Campinas. Acho isso eu não sabia. Eles iam pôr no hall de entrada aqui no alto aqui na estrada Valinhos Campinas. Na entrada deles ali. Aqui embaixo tem a IPTV. Sim. O hall de entrada eles iam colocar isso, mas também enrolaram muito, não se interessaram muito. E a família falou, vocês vão querer ou não? Aí eles abriram mão e nós, opa, traz para nós aqui. Foi quando a gente instalou, então, que eu acho belíssima a escultura de João do Monte, né? Com as caras, né? Com uma obra dele. E ele tem em cima da escultura tem uma mulher, né? Sim. E as caras embaixo. Né? E ele tinha, assim, uns pensamentos legais. E foi assim que surgiu a João do Monte. E você veja que coisa, no dia da inauguração do João do Monte... Eu lembro desse dia. Eu tive um problema no coração e eu fiquei internado. No dia da inauguração. Eu lembro disso aí, eu estava aqui. E eu não vi a hora de inaugurar aquilo, eu estava na maior expectativa, que nós fizemos uma festa bonita, né? Como o João do Monte era português, veio o cônsul de Portugal, teve dança de tirolesa lá, né? E foi... até aqui a gente registrou toda a inauguração. E eu chamei a médica, ela falou, olha, vocês precisam me liberar, eu preciso ir nessa inauguração. Eu estava no hospital na Santa Casa. E ela falou, nós vamos ver, não viu nada. Ela me deixou lá e eu não participei da inauguração. A minha esposa veio no meu lugar, me representou e
foi mais um capítulo da história aqui. Sim, eu lembro dessa questão. A gente estava aqui trabalhando aqui de manhã, falou, não, o Heriberto foi pro hospital, problema no coração e tal, não sei o quê. Falei, e inauguração? Pois é, então. Foi terrível. Aí ficou naquela, ele vem, não vem, não veio. Mas filmaram, tá? Eu sei que tem um vídeo, aí eu vi todo Não, o vídeo. foi feita uma cobertura legal. Foi, né? Foi isso aí. Bom, e aí a gente está falando de comunicação. E aí como que veio essa proposta de televisão? Porque você está fazendo, você tem o programa na VV8, né, da NET? VV8. Mas você começou ali com um bate-papo, com entrevista, e hoje eu vi que está tendo agora um debate. Eu não cheguei a assistir, não vi como que funciona ainda. Olha, a comunicação, para você ver que não é brincadeira quando eu falo, eu fui colunista social da Folha de Valinhos, lá nos anos, eu substituí o Paulo Ivan, né? Que aí o Luiz Bissoto me convidou e tal, eu fui colunista da Folha de Valinhos. Aí depois eu fui vários jornais, eu tive o jornal Viva, que era o jornal de Valinhos e Vinhedo, né? Eu sempre fui colunista na Folha de Valinhos, até no Jornal de Valinhos, né? Do Marcos, eu também escrevi no Jornal de Vinhedo, então eu sempre tive uma preocupação com a comunicação. E com o surgimento da internet, Facebook, essas coisas todas aí, uma vez me deu um estalo assim, eu falei para o meu filho, vamos abrir uma página ali, desenho, vamos fazer o Pé de Figo. Que foi criação sua, Pé de Foi. Figo, sim senhor, né? Era assim que Isso. chamava, né? O grupo lá chama Pé de Figo, sim senhor. Fez lá depois uma arte, Pé de Figo, sim senhor, né? Começamos a fazer ali e foi assim. É uma coisa extraordinária o crescimento, né? Hoje o grupo Pé de Figo tem 115 mil membros. Não é pouca coisa. Não, é muita coisa. Né? E já faz 10, esse ano que vem vai fazer 10 anos. Né? Aí nós constituímos uma empresa de publicidade, que é a Pé de Figo Publicidade e Propaganda, e desenvolvemos essa atividade de comunicação. Né? Nós já chegamos a ter ali postagem no Pé de Figo que atingiu 1.200.000 pessoas. Né? Dependendo do assunto, expande de uma forma extraordinária, né? Sim. E aí, o VV8 TV, que era de propriedade do Dr. Flávio Constantino, surgiu a possibilidade de eu ter lá um programa de entrevistas na VV8 TV, que era o programa TV Pé de Figo. E aí, era gravado. Eu fazia, então, uma entrevista. Eu cheguei a entrevistar 50, 60 pessoas. Depois, na campanha de 2020, também nós entrevistamos todos os candidatos, aí já online, né? Por causa da pandemia e tal. E agora, a VV8 mudou de dono, né? Quem assumiu foi o Juninho Paes, daqui da SEAP Sports. Certo. E eu mantive o programa TV Pé de Figo e mais recentemente ele falou, não, Heriberto, você não faz ao vivo, né? Tem aquele programa debate show e tal, faz ao vivo. Eu fiquei meio reticente porque eu não me sentia muito seguro em fazer ao vivo. Gostava mais de gravar. Você erra e corrige, né? Sim, não, é o nosso caso aqui, por enquanto. A gente não faz ao vivo justamente por isso. A gente consegue ainda dar uma administrada nessa parte de precisar, não, volta, corta e tal. Hoje a gente não faz ao vivo justamente por essa questão. Mas vamos chegar lá ainda. Então. E a gente fez agora, ontem mesmo eu gravei com dois pastores, o pastor Irã e o pastor Jair Soares. Gravei não, teve um ao vivo. Uhum. Né? E a repercussão é muito grande. Às vezes fala, 1.000 pessoas viram, só 1.000 pessoas viram. Pô, 1.000 pessoas? Não, 1.000 pessoas, é bastante. Não é? Claro que se você comparar os grandes youtubers e tal, que tem milhões de seguidores, mas não queremos ter milhões. Nós queremos ter o nosso cantinho aqui, a nossa atividade aqui. E eu não tenho dúvida que hoje o Pé de Figo
exerce um papel fundamental na comunicação em Valinhos, na informação em Valinhos, né? Até porque ele faz de uma maneira diferente, né? Não é aquela mesma linha política e social que os tradicionais veículos da cidade sempre desenvolveram, né? Então, eu estou me divertindo ali, eu me realizo com essa atividade que dá trabalho, né? Não é fácil, não, a gente ficar ouvindo. Se tem uma das pessoas que mais tem prazer em participar ali, sou eu, mas também uma das mais xingadas ali sou eu, né? Nesse clima político que a gente está vivendo, de ódio, né? de intolerância, né? Qualquer coisa que você fala, na minha é uma enxurrada de pessoal querendo te cancelar, né? Que hoje Sim, agora é cancelamento, né? Cancela ele, né? Não questiona a sua ideia, né? Questiona a sua pessoa, né? Não respeita a sua história, não respeita a sua atividade, nem a sua família, nada, já que é parte para isso, né? E isso reflete o clima político que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? E não é só no Brasil, no mundo todo, né? Que a gente espera que melhore, né? Que aperfeiçoe. Sim. Bom, estamos em busca. Sim. Vida que segue. Mauro, tá muito quietinho aí. Tô concentrado, cara. Tô concentradíssimo aqui. Não, mas já que você me deu a brecha aí, Manda ver. você tava falando do ao vivo, né? E eu faço um experimento, né? Sou um youtuber totalmente amador, mas faço muita live. E, cara, quando tem 10 pessoas assistindo, eu já fico tudo feliz, né? Porque a galera interage com você. Então, pô, você tá lá, o cara te faz uma pergunta, você consegue responder na hora, e outro te leva a outra pergunta, então te dá muito assunto, né? Eu imagino, se tiver 1000 pessoas assistindo, a alegria que é, né? Com 10 eu já fico mó feliz. E você vê, uma das coisas que eu sempre considerei importante era a democratização da comunicação. Porque antes era tudo centralizado. Você queria saber a notícia de Valinhos, você tinha que esperar sair o jornal na sexta-feira. Acontecia uma coisa na segunda-feira, corria todo mundo na sexta-feira seguinte para pegar o jornal e para ver a repercussão. Hoje é tudo imediato, quer dizer, uma coisa muito positiva é esse aspecto da democratização da comunicação. Isso é verdade. Hoje ninguém é dono com exclusividade do direito de falar, de expor ideias, de se comunicar, né? Isso ampliou. Claro que tem o lado negativo, né? As fake news, Sim. Né? Os crimes, as violências, a intolerância, mas isso faz parte. O lado positivo é que democratizou. Hoje ninguém pode falar que é o dono da palavra. Hoje tá dinâmico, né? Tá rápido. Aconteceu, já sai, a turma já tá sabendo. E nada vai ficar escondido. Sim. Né? Vai repercutir, vai aparecer. Quem quiser vai saber o que está acontecendo e vai se informar. É isso mesmo. Bom, e aí, Mauro? Eu tô aqui. Liberto. Vamos só voltar. Eu acho que voltar para a história do clube, né? Vamos. Fica à vontade. Uma coisa importante que eu acho que está em discussão e que está acontecendo é a questão do vôlei. Boa. Né? Eu sempre fui entusiasta e defensor da participação do clube na Superliga. Né? De 5.000 municípios brasileiros, Valinhos tem uma equipe feminina participando da principal competição de vôlei da CBV, da Confederação Brasileira de Vôlei, né? É muito importante, não é pouca coisa. Aí a gente ouve sócio e mesmo conselheiros às vezes falam, mas o que o clube ganha com isso? Gente, o Kennedy disse uma vez lá, né, nos Estados Unidos, não se pergunte o que você ganha com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Se preocupe com o que o seu país vai ganhar. Né? Então, é a mesma coisa aqui. Não se trata do que o clube vai ganhar ou deixar de ganhar. Se trata que se o clube, que tem como sua finalidade o desenvolvimento e o apoio ao esporte, abrir mão de participar de uma atividade dessa, está fugindo daquele que é o seu objetivo. Né?
O clube não precisa ganhar, ele tem que fazer o papel dele, que é o apoio e desenvolvimento do esporte. Porque depois, quando fala, o Brasil não incentiva o esporte, por isso que não vai bem na Olimpíada. Pô, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa de apoio, você vai abrir mão disso? E essa oportunidade o clube estava tendo, agora não sei como é que vai ficar, né? É claro que se tem problemas na condução disso, isso precisa ser corrigido, né? Se há falhas, se há erros, se há falta de transparência, isso precisa ser corrigido. Mas que é fundamental a gente acreditar nessa atividade, no desenvolvimento do esporte, é fundamental. Por isso, eu não sei agora, parece que foi para Vinhedo, não vai... eu não sei. Eu não sei. Eu acho que faltou um pouco de transparência, que foi o compromisso assumido quando o Conselho aprovou a continuidade do vôlei, o compromisso da diretoria é que seria absoluta transparência do passo a passo das atividades do vôlei. E para isso parece que não foi bem assim. Mesmo porque essa notícia de que o vôlei seria transferido para a Prefeitura de Vinhedo nos pegou todos de surpresa. Pegou todo mundo. Né? Mas espera aí, a gente saber pela imprensa, pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Vinhedo, que o vôlei do Country Clube Valinhos estava indo para Vinhedo. Quer dizer, foi um tapa na cara e eu me senti aí um verdadeiro idiota, né, de ter defendido e acreditado na necessidade do clube desenvolver o apoio ao vôlei feminino. Agora, eu não sei ainda como é que vai ficar isso, né? A gente não, sinceramente, a gente não sabe como vai ficar, o que vai acontecer. Vou te falar também que eu peguei de surpresa, que eu recebi uma mensagem às 3h30 da manhã, com a publicação da foto de Vinhedo, que tinha ido para lá e tal. Então, eu fui pego também na surpresa e tentando descobrir o que vai acontecer. Mas, que nem você falou assim, de incentivar o esporte, principalmente o vôlei na Superliga, o que trouxe para o clube, é só você pegar a escolinha de vôlei. A quantidade de meninas que começaram a praticar a escolinha, o sub-10, sub-12, sei lá, todas as categorias que tem abaixo. E você vê as conquistas que a base tem, se você vai em consideração, e depois também os nomes que vão surgindo e tem muitos que já não fazem mais parte do clube, mas estão jogando em outras equipes do estado, fora do estado, que saíram da formação de base do clube por causa do projeto vôlei. Então, esse incentivo, principalmente para os menores, como referência, que foi muito válido, né? Então, lógico, a gente sabe que você disputar com as equipes de Minas, equipes de São Paulo, que tem aí metade de seleção brasileira, você vai levar pau, não tem jeito. Sim. A gente briga para perder de pouco. Sim. Mas o retorno que isso dá de mídia, para a cidade, para o esporte. E a Prefeitura de Valinhos, quando eu soube dessa notícia também, pelo pé de figo, eu procurei a assessoria de imprensa da Prefeitura. Falei, e aí? Porque, qual é a posição da Prefeitura? Ele falou, nós vamos verificar e te retornamos. Até hoje. Não Temos satisfação nenhuma, não sabemos o que aconteceu, e se preocupa ou não preocupa, se é importante, se não é importante. Eu acho, só lamento, né, que esteja sendo conduzido dessa forma. Então, eu acho assim, se não fosse válido, o Vinhedo não tinha aberto a oportunidade de ir para lá, por exemplo. Se não valesse a pena por alguma coisa, pro nome da cidade, pro investimento da cidade, ou pro crescimento do esporte dentro da cidade. Então, lógico, aí eu sei que parte interna aqui envolve muito mais coisa, como você falou da transparência, de investimento, de patrocínio, disso, daquilo, que patrocínio também a gente sabe que no Brasil é difícil demais. E para manter uma equipe de alto rendimento também é pesado, é complicado. Uma Superliga, por exemplo, só de taxa de inscrição, disso, daquilo, é um valor alto, arbitragem e tal. Mas a gente espera que, bom, pelo menos que continue, né? Não sei se vai para Vinhedo, se vai ficar para Valinhos, que pé que vai ficar isso daí, mas que o legal é que esse projeto continuasse.
para dar oportunidade para essas meninas da base que vem crescendo, ter um exemplo aí para chegar e tentar o lugar deles também aí no Isso esporte. me Né? leva a outro pensamento também, talvez até para já ir fechando, né? Bom, Falar para o sócio, eu entendo que hoje, né, o sócio quer o quê? Ele quer fazer a atividade dele, quer vir aqui fazer as coisas embora, vai na academia, vai nas atividades, nas aulas disso, daquilo, e acabou. Mas é mais que isso. Você que é sócio do clube, nós que somos sócios do clube, nós estamos construindo e mantendo um verdadeiro paraíso, né? Um oásis de sucesso numa sociedade que enfrenta sérias dificuldades, né? Aqui não entra um tostão de dinheiro do governo, não. Tá? É tudo mantido por associado. É uma área de preservação ambiental valiosíssima, com o lago esplendoroso, né? Com uma quantidade de árvores fundamental aqui para o meio ambiente da região. Então, você que é sócio, que paga para ter as suas atividades e paga a manutenção, não é só para ter o serviço, é para fazer parte dessa realidade que é a manutenção de uma entidade fantástica que eu tenho, sempre tive, tenho e continuarei a ter o orgulho de participar. É isso aí. A gente fala, não adianta ser sócio para vir aqui e fazer atividade e ir embora. Tem que viver o clube. Passe a viver o clube, a descobrir a história do clube. Porque o sócio novo, a maioria do sócio novo chega aqui e fala assim, pô, mas o lago tá ruim de peixe. Cara, o lago tá ruim de peixe? Eu faço parte do grupo da pesca, você vê algumas reclamações de vez em quando. O cara fala que o lago tá ruim de peixe, e que ele não tava aqui em 1990, 2000, que se só pegava tilapinha. Hoje tem, eu tava pescando aqui, minha vara quebrou. O peixe rachou a vara no meio, não tive como tirar. Então, saber o processo de como o clube levou, como foi para chegar até aqui. Por isso que eu falo, como você falou assim, viva o clube. Sim. Vem, conversa com os sócios antigos, conversa com os sócios que trabalharam pelo clube, sabe um pouco da história. Isso. E se não está afim de vir no clube, de participar, não está tendo tempo, tenha consciência que você faz parte de uma entidade que é fabulosa. Sim. E que as coisas se constroem assim, no coletivo, né? Na participação de todos, né? E é isso que é o Country Club Valinhos, uma construção coletiva ao longo da história. Né? Que o ano passado, 2021, a gente iria comemorar 60 anos, em função da pandemia, não foi possível. E foi jogada a comemoração por 65 anos. 65. Que espero que seja no mesmo pique, né? No mesmo alto astral que foi a comemoração de 50 anos, que foi uma festa muito legal. E espero que todos tenham aí a oportunidade de participar. Ah, com certeza. Vamos fazer contagem regressiva para essa festa aí. Isso. Vai ser melhor. Com certeza. Vamos abranger o clube inteiro aí, vamos envolver todas as áreas do clube aí, vai ser bacana. Vamos aproveitar tudo. E é como diz o pedacinho do hino que você gosta de frisar, que é um pedacinho do céu para você. Pois é, a gente não falou do hino, eu tinha pensado em falar nisso, que o hino veio por causa do samba enredo do Bloco Azul e Branco, né? Que foi outra coisa extraordinária que eu sempre tive vontade de sair no carnaval de rua, mas nunca tive coragem, né, de chegar numa escola de samba e falar, quero participar. E o clube também me deu essa possibilidade de participar no carnaval de rua, num bloco, que era só um bloco, mas que tinha um pique, um jeitão de escola de samba. Tinha uma alma de escola de samba, né? Com carro alegórico, bateria, alas. E eu me lembro, na primeira vez que nós saímos, porque tinha um ensaio aqui da bateria, e no ensaio de bateria aqui vinha quem? Nem todo mundo participava religiosamente, faltava um, voltava no outro, e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer na rua. E no dia do primeiro desfile, Paulo e Mauro, choveu o dia inteiro. Falei, ferrou, né? Não vai dar nada. Aí eu lembro que eu estava ali no posto de gasolina na Avenida do Esporte, tudo molhado, tinha parado de chover, felizmente.
E aí, cadê? De repente começou a chegar gente do clube, né? As crianças, os pais, a bateria, o carro. Aquilo foi enchendo, 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 enchendo de forma espontânea, porque não tinha controle de participação e tal. E nós fizemos o primeiro desfile que foi uma coisa deliciosa, né? Teve a ala da diretoria, a ala e as alas bem criativas, né? Deixa eu ver. Tem a- Eu quero tirar uma dúvida aqui. Cadê do desfile? Ó, o Beck. então, E eu lembro disso aqui. pois é. A maioria das fotos aqui eu também participei. E eu lembro que isso aqui era do. Eu não lembro se foi nesse aqui que teve uns funcionários que saíram fantasiados no meio dos carros alegóricos. O Cicinho saiu fantasiado. Eu não lembro se foi nesse carnaval, mas o Cícero saiu fantasiado de Cuca Cuca, de isso. Cuca. O Thiagão, que é o que ajuda bastante aí no clube, aí principalmente a turma do Cláudio. Ele saiu de bruxa, fantasiado de bruxa num carro, tinha um caldeirão, soltando fumaça com extintor. Cara, foi uma festa, cara. Foi muito legal. E o clube, a história do clube tem tudo a ver com o carnaval, né? Nós fizemos aqui os melhores carnavais da região. E eu sempre digo que vai acabar o carnaval de salão, como acabou, mas o último lugar onde iria ter um carnaval de salão seria aqui. E de fato aconteceu. Mas a história, ela tem as idas e voltas, né? Então, quem sabe ainda a gente volte a ter um carnaval. Ah, não, volta. De Eu acho, rua e de salão. eu acho que é mais são fases, acho que de história, porque assim, eu vejo muito pelo futebol hoje do clube. Se a gente pegar o futebol aí há uns anos atrás, você vê que a frequência muito caiu. A gente tinha o rachão de futebol de salão, por exemplo. Hoje eu não sei nem se tem mais, que a frequência caiu muito. Mas é porque a gente pegou a fase de transição para a era digital dos anos 2000. Então a molecada passou de brincar de bola na rua ou de, sei lá, praticar um esporte para ficar no computador ou videogame, que foi o boom daquela época. Tenho isso por causa do meu sobrinho, eu acompanhei esses anos aí. E agora, molecada, você vê que a molecada está partindo mais para o esporte. Então você vê que as escolinhas estão lotadas, os futebol agora, o pessoal dos 16, 15, 16 anos já estão praticando mais, então o rachão já está tendo mais movimentação. Então são períodos. A gente vê que são períodos que acontece que dá aquela baixada, mas depois volta. E eu espero também que o carnaval volte, porque eu vinha 5 noites. Eu pulava 5 noites e as 2 matinês, vinha diretão. Eu me lembro, para registrar até, teve uma noite, porque no mês de fevereiro, né, sempre chove, né? E aqui chove feio, né? Chove bem, quando é para chover é para cair água mesmo. Teve uma noite que o salão estava lotado, próximo de 4.000 pessoas. Uma chuvarada, caiu a energia elétrica, né? O salão lotado. O que aconteceu? Todo mundo sentou na quadra. Quem tinha, naquela época o pessoal vinha com batucada também, ficou batucando, esperando, né, acalmar a coisa. O que poderia ter se transformado numa tragédia, né? Porque imagina, 4.000 pessoas apagar a luz. Querer sair correndo, alguma coisa assim. Foi assim uma demonstração de muita maturidade, né? O pessoal sentou, tudo calmo, porque a gente não tinha nem como falar, porque não tinha som, né? E foi uma coisa espontânea, um cuidado assim coletivo muito legal, muito positivo. No ano seguinte a gente inaugurou o gerador. E também para registrar o que a gente fez no dia da inauguração, a gente estava todo mundo lá no salão, tudo iluminado, bonito, aí caiu a força. Claro, de forma... Sim, ele já proposital. Aí nós falamos, sabe, olha, vocês não se preocupem, porque hoje nós vamos inaugurar o gerador. Aí acendeu a luz. Ah, bacana. Opa, deixa comigo. Não, código, tá acabando a bateria da câmera. Não, mas legal. Mas é isso aí, é histórias que a gente escuta ali, uma hora só
Só não vai fazer igual o Robertinho fez outro dia, hein? Meteu. O Robertinho foi trocar a bateria na entrevista com a Maria, ele acabou batendo o pé no coisa de energia ali embaixo, apagou tudo. Aí a hora que voltou, falou, reclama, relaxa que não foi blackout, foi o Robertinho que meteu o pé no botãozinho ali. Mas é isso, Heriberto, eu acho que o intuito nosso aqui é registrar a história do clube por quem viveu o clube, quem vive muito o clube ainda, né? Que eu sei que você participa bem aí, ainda é participante na parte do conselho, tá ali auxiliando o pessoal com conhecimento ali nos debates. Hoje eu não frequento o clube mais como frequentava, né? Mas sim, uma época que quando eu era presidente, por exemplo, eu saía da minha casa, passava aqui e ia para Vinhedo. Na hora do almoço eu saía de Vinhedo, passava aqui para minha casa. Voltava, passava aqui, e à tarde a mesma coisa. Quer dizer, é por isso que a pessoa que exerce a função de direção do clube, que não é remunerada, né, que é feito com doação, com amor, ela merece todo o nosso respeito. Né? E nós temos e tivemos presidentes brilhantes, né, que todos eles merecem a oportunidade de vir aqui e contar a história também, porque todos têm história para contar. Não, mas é o nosso intuito, trazer todos aqui para contar a sua história, contar os seus casos, seus acontecimentos aqui como presidente e comandante do clube aqui, e não só como presidente, porque para todos que chegaram como presidente, alguma coisa a mais passou no clube, né? Como a sua história como funcionário, depois presidente, aí depois o retorno como presidente, as construções, as melhorias, tudo que a gente tem até hoje aí. Então, a gente agradece muito a sua presença. Tenho certeza aí que esse registro vai ser... Tá ótimo, mano, relaxa. Não, ali não tava com foco. Relaxa, tá... Agora tá. Não precisa dar muito foco em mim, não. Fica tranquilo, deixa meio embaçado, né? Que assim não assusta. Você vai ver quando for no ar que tava sem foco. Não, beleza. Mas deixar esse registro, e para quem quiser aí conhecer mais a história do clube e lógico, quem sabe um futuro próximo aí a gente conseguir compilar todos esses vídeos com mais os próximos que virão aí, para a gente fazer uma história do clube mesmo, com os depoimentos e tal. Então, eu fico feliz de ver que vocês estão desenvolvendo isso, porque eu acho que é muito importante. Vocês estão, vou falar de novo, estão de parabéns. Eu acredito que é esse o caminho e vão em frente. Obrigado. Mauro, tem mais alguma curiosidade, informação, pergunta, dúvida? Não, então, eu acho que, sem querer ser repetitivo, né? Porque a gente falou exatamente isso no vídeo anterior, né? Repita, não tem problema. Mas a gente gosta muito disso que a gente está fazendo. Eu faço de forma voluntária, mas não só porque a gente aprende muito, né, com os convidados que a gente traz aqui. Cada um tem a sua história, que é muito valiosa sempre. E também por esse lance da gente incentivar o associado a vestir um pouco mais a camisa do clube. Que acho que você falou bastante sobre isso, né? Tem muito associado que só vem, quer fazer sua academia, sua atividade e vai para casa. E a gente gostaria de que cada vez mais as pessoas amassem o clube, né? Como muita gente, a gente vê o termo segunda casa, né? Quase todos os convidados falam, aqui é minha segunda casa. Sim. E tipo, isso é muito legal. Então, eu tô aqui no clube, fiquei 5 anos como professor de tênis. Esse é meu primeiro ano sem estar trabalhando, né? Mas ainda visto a camisa do clube. E, tipo, já sinto que é minha segunda casa, sabe? Eu sou novo ainda de casa, mas eu gosto muito disso aqui. Então, acho que as pessoas têm que enxergar um pouquinho mais, né? É isso aí. Legal. Isso aí mesmo. Eu acho que é mais que... Eu vou falar de novo. Eu acho que tudo bem, a pessoa tem o direito de vir só ter atividade dele ir embora e tal, mas ela tem que ter consciência de que ela está ajudando a construir essa coisa maravilhosa que é o Country Club Valinhos, né? Que ela faz parte dessa construção disso aqui, que é uma das maiores e mais bem-sucedidas entidades da região de Campinas e, quem sabe, até do estado de São Paulo. Como já diz o início do nome, a associação, né? Isso.
É um grupo. É isso aí. Basta Então, ver a recuperação que está tendo agora, né? Com o fim da pandemia, né? sim, A pessoal gente vê de voltando. novo a volta, o estacionamento sempre cheio de carro, a participação. Então, vamos retomar, com Sim, certeza. devagarzinho está retomando, já retomou bem, a frequência já aumentou de novo e a tendência é continuar e voltando, lógico, não ao normal, ao novo normal, né? Que tá o pessoal ainda meio com receio e tal, mas devagarzinho vai voltando ao fluxo que era o clube mesmo, a movimentação aí de mais de 1.000 pessoas por dia. Sim. Legal. Isso aí, Heriberto, muito obrigado. Mauro, muito obrigado aí pela ajuda novamente no equipamento aí, na participação. Não posso esquecer de agradecer também o nosso apoiador aí, Lanchonete Restaurante Sports Bar. Então você que vem aí ao clube, não deixe de experimentar as porções, os lanches, pizzas. No final de semana tem aquele buffet aquilo também, então você pode vir aqui, curte o dia no clube, almoça aqui, você não precisa voltar para casa para fazer almoço para a família. Então já passa o dia inteiro aqui no clube, curte o dia e depois volta para casa só para descansar. Aliás, aquele espaço lá ficou uma maravilha. Ficou maravilhoso, né? Não tem uma vez que eu venho aqui que eu não fico de boca aberta. Falo, mas que virou isso aqui, gente? Ficou lindo. Né? Ficou É maravilhoso. uma coisa espetacular. É como você falou da primeira vez, daquele barracão de zinco, compridinho ali, esticadinho, onde atendia vestiário, enfermaria, a lanchonete e tal, para o que é hoje. Ficou fantástico. Ficou maravilhoso. Então é isso aí. Então, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, compartilha. Estamos em busca aí dos 1.000 inscritos no canal, então ajuda a gente. E até o próximo CountryCast. Heriberto, obrigado. Eu que agradeço. Porta aberta sempre, seja bem-vindo. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Até mais, até a próxima, galera. Valeu.